Gestão, liderança e carreiras. O que mudou no ambiente das empresas depois da pandemia? Onde estão as novas oportunidades do mercado de trabalho? No Cidade Entrevista de hoje, o palestrante e consultor empresarial Wellington Moreira. Nosso convidado já chegou, Wellington Moreira. Professor, bom dia, bem-vindo. Posso chamá-lo de professor ou não? Pode, fica à vontade, Gelson. Uma alegria estar de volta aqui ao programa depois de alguns anos e reencontrá-lo. Professor, vamos começar pelo raciocínio que emprestou o título ao programa. Gestão, liderança e carreiras num cenário de pós-pandemia. Vamos começar por gestão. Como é que ficou a arte da gestão num cenário de pós-pandemia? Mudou? Mudou porque, antes de mais nada, né, as empresas se preocupavam com planejamento de médio e longo prazo antes e não está fazendo mais sentido aí planos quinquenais, né? Fazer um plano de 5 anos ou mais, a gente pode até fazer, mas já sabe que é um exercício futurista, é um exercício provocativo, importante, mas que precisa ser revisado a cada 6 meses, um ano no máximo, né? Porque as coisas realmente têm mudado. Não é só uma frase de efeito, fala que o mundo muda a toda hora. O longo prazo ficou para um ano? Ficou. E o médio para 6? E olha lá. E o curto prazo? Toda semana revisando. A gente não pode, não quero passar a ideia também, olha, tem que ser extremamente imediatista, aquela correria e tudo mais, mas nós precisamos estar zelosos. É claro, você pode olhar um plano e precisa dentro de uma companhia para 2 anos, um horizonte de 2 anos? Sim, mas provavelmente aquilo que colocou no papel agora, que gostaria de alcançar em 2 anos, se você for olhar daqui a 1 ano, você já viu que não é aquilo mais. Por quê? Porque antes a gente fazia um plano com a gente mesmo e esperava que o mundo se adaptasse a ele. Hoje é o contrário, nós que temos que ir surfando nas mudanças, nas transformações, e nossas companhias precisam disso, e a arte da gestão passa por tomadas de decisão, outras mudanças de curso nessa jornada. Sem isso não dá para ser um bom gestor. Independente do tamanho do negócio, professor? Planejamento é indispensável? Ele é indispensável, mas vamos dizer o seguinte, uma companhia grande, ela tem uma exigência de acerto no planejamento ainda maior. Porque quando erra, você leva um transatlântico para uma direção próximo de um iceberg. Agora, uma companhia menor costuma ser mais ágil. Então, mesmo quando há uma falha no planejamento, você consegue salvar mais rápido, por assim dizer, né? E o que a pandemia trouxe? Ela meio que igualou isso, né? Companhias grandes e pequenas naquele primeiro momento, elas sentiram de forma muito semelhante. Agora, algumas já vinham, Gelson, com uma cultura de mudança. E isso é importante, né? Na gestão hoje, o que a gente precisa ter não é uma sanha de mudança. Eu tenho que mudar por mudar. Mas uma cultura de mudança no sentido de ter agilidade para fazer as transformações necessárias, sem ficar com aquela de, mas a gente já faz isso há muito tempo, isso sempre deu certo. E a cultura em si, como o Peter Drucker já dizia lá atrás, né, ela come a estratégia no café da manhã. Então, às vezes a empresa tem uma vontade de fazer diferente, mas tem um jeitão ali dentro que não permite. Ô, professor, a revisão da cultura ainda é uma das principais dores das nossas companhias? Sim. Tem 3 grandes questões que os líderes, até vindo respondendo um pouco melhor ainda a sua primeira pergunta, tem 3 pontos que todo e qualquer gestor precisa estar atento. Um deles é a questão da estratégia, né? Saber para onde a empresa deve caminhar, tomar decisões. O planejamento é efeito da estratégia. Uma outra questão importante é cuidar da cultura. Correto. Porque se não cuidar da cultura, a empresa muitas vezes é engolida por suas crenças, seus valores que não contam mais pensando na estratégia. E a terceira questão é cuidar da liderança. Né? Tem empresa que cuida bem da estratégia, mas não cuida da cultura. Tem outros que cuidam desses 2 fatores e esquecem a liderança. Então, a administração desse tripé é o que explica ou faz com que a gente possa entender porque uma determinada empresa pequena, grande, que já está há muito tempo no mercado, acabou de surgir, que ela tem sucesso. Como é que eu elaboro um bom planejamento para a empresa? Como é feito um bom planejamento? Nossa, essa pergunta é fundamental.
Gelson, a primeira grande questão para planejar bem é saber qual é o desafio que a empresa tem. Pensando em planejamento da empresa. O objetivo dela. Não o objetivo, o desafio mesmo. Perfeito. O que ela precisa, qual o principal problema que ela precisa resolver. Perfeito. A partir dessa pergunta, começa a ficar mais claro qual é o objetivo. Tem empresa que é muito boa nem em planejamento, simplesmente no estabelecimento de metas. Mas, bem, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos fazer tal coisa. Mas ninguém perguntou se aquele é o principal desafio. Por exemplo, tem companhias que o desafio maior passa por deixar de perder clientes, né? Porque nos últimos anos ela tinha um perfil consumidor e aqueles clientes desapareceram. Só que esse assunto quase não aparece na empresa. Então se planifica muita coisa, se pensa sobre uma série de metas, de objetivos, mas aquele assunto não vem à tona porque é o tabu lá dentro. Ninguém quer falar sobre aquilo. Então, quando a gente entende realmente qual é o principal desafio, qual é o principal problema que precisa ser estabelecido, aí seguramente a gente foca energia para um plano que vale a pena. Ô professor, a métrica é a mesma para todas as empresas ou cada caso é um caso? Em relação à elaboração de um planejamento, por exemplo. A gente começa sempre por entender o desafio da empresa. Sempre por entender e, como eu falei há pouco, às vezes ninguém quer falar sobre o principal desafio. Às vezes o principal desafio é trazer alguém de fora porque nós não somos competentes para tocar o negócio. Às vezes o principal desafio é revisar a cultura da empresa. Sim, ou mesmo passar por uma mudança na governança e tem um pai que não quer largar a mão e uma briga com os 2 filhos e a sucessão tem que acontecer, mas ninguém quer falar sobre isso e esse é o grande problema. E se isso não for trazido à mesa, nenhum plano em si vai levar a empresa onde ela gostaria de chegar ou precisaria chegar. Ô professor, antes da gente avançar para o capítulo liderança, mas isso tem tudo a ver com o capítulo da gestão, o senhor atende muitas empresas familiares e eu já vou engatar a segunda pergunta. Como é que tem sido esse processo de sucessão familiar nas empresas, de novo, independente do tamanho, num cenário de pós-pandemia, em que a velocidade mudou, o time mudou, as exigências mudaram, os concorrentes mudaram, o mercado mudou, o consumidor mudou, tudo mudou. Como é que tem sido esse processo nas empresas? Ainda depende bastante da cultura, realmente. Tem e voltando para a cultura. Aí volta. Tem organizações familiares em que esse assunto vem muito à tona, ele é conversado e há uma intenção de ter uma transição mais tranquila. Em outras companhias, por exemplo, quando se tem lá um self-made man, né, ele começou do zero, aquela coisa toda, muitas vezes ele se sente um Highlander que nunca vai sair dali, que ninguém é competente para tocar um negócio e vai se adiando essa conversa. E quanto mais tempo se adia um processo sucessório, ou pelo menos se falar a respeito disso, mais a companhia sofre, né? Porque o que a gente tem que lembrar é que quem sai, ele também precisa ser cuidado. Muitas vezes a gente fala que a pessoa que tem que sair, por exemplo, ele tem que organizar uma saída tranquila, mas não se pensa Devemos o seguinte, respeitar a história, né? E o que ele vai fazer depois? Porque muitas vezes ele não quer ficar só com o neto. Ele bota no conselho, professor? Pode ser uma solução, porque talvez seja ele se dedicar a uma outra atividade. Então, a gente tem que ter muito respeito, porque também está passando o bastão e esse assunto é um assunto que, principalmente em regiões como a do norte do Paraná, que é uma região, nós não temos 200 anos de história, então nós não temos companhias aqui de 100 anos, então é um assunto novo mesmo, é muito mais fácil falar disso em São Paulo, capital, no Rio, porque a gente encontra companhias que já estão na sua 3ª, 4ª geração, aqui são pouquíssimas, né? Então é normal que isso ainda seja um problema, mas a gente tem que falar cada vez mais de sucessão. Ô professor, para a gente arredondar esse capítulo de gestão, e claro, a gente vai voltar a essa temática no decorrer da nossa conversa também. A definição de agilidade na gestão, ou gestão ágil, é modismo ou é uma tendência irreversível? Irreversível e também por causa do mercado e muito pela pandemia. Quando a gente fala em gestão ágil, está falando muito de ferramentas, de metodologias que ajudam a fazer um planejamento mais, como o nome diz, né? É um planejamento num tempo muito menor e principalmente uma execução num tempo muito menor, né? Aí tem grandes expressões em inglês que aparecem, né? Como, por exemplo, as equipes serem organizadas em esquadrões ou squads, as metas daí já ganham uma outra terminologia, né? Muitas vezes se fala em OKRs hoje em dia, mas o que está por detrás de tudo isso, Gelson, é a necessidade de fazer com que aquilo que está no papel aconteça numa velocidade que, por exemplo, se levaria antes
2 anos, conseguir fazer isso em 6 meses. Perfeito. E existe método para isso. E método bem sucedido e aplicável a muitas empresas, mas há uma pré-condição. Essas empresas têm que ter, sim, uma cultura de mudança ali dentro, né? Não pode ter aquela história de, mas será que a gente vai conseguir? Se tiver a dúvida se vamos seguir em frente, a cultura já vai prendendo e, consequentemente, não tem método que sobreviva. A gente continua sendo um desafio da arte de gestão? Seguramente. Desafio global? Seguramente, porque o Brasil reúne todas as condições que colocam à prova o ato de estar à frente de uma organização. Todas as hostilidades estão aqui. Né? Vou lembrar só uma história bem rápida aqui, já um número muito pontual, né, importante. Quando as companhias fazem 30 anos no Brasil, a gente tem que comemorar, são 3 décadas. Teve um cliente que 3 anos atrás ele completou 30 anos e eu fui em busca para saber quantas empresas chegavam no Paraná há 30 anos. E o número é de apenas 1%. 1%? 1% das companhias. Então é muito difícil a gente perenizar uma empresa, é muito difícil realmente fazer com que uma empresa chegue aos 5 anos, aos 10 anos. Quando a gente para conversar com alguém que chegou aos 30, professor, aos 40. Tem um fator decisivo, ou mais de um fator, ou é o conjunto da obra que pesa? É o conjunto da obra, porque tem muitas mudanças, porque o perfil do consumidor muda, ele tem novos concorrentes que são, às vezes, mais ágeis, ele tem chegada de novas pessoas que nem sempre conseguem contribuir para que a empresa continue fazendo o seu papel. É difícil, isso vai acontecer em todos os países, mas no Brasil especificamente, você conseguir fazer todas as mudanças necessárias para que a companhia continue uma companhia de expressão décadas depois de que ela foi criada. Né? Professor, vamos pular para o segundo tópico da nossa conversa, liderança. E o líder não é necessariamente o dono da empresa, correto? Sim. Não é necessariamente o patrão, o dono da bagaça toda. Como é que saíram os líderes, ou como é que saiu o líder do processo de pandemia? Fortalecido, fragilizado, e aí? Alguns, realmente eu sei que parece resposta de consultor, né? Alguns. Mas que seja, tem muita gente agora buscando consultoria no nosso programa. Que seja. Houve uma parcela maior que acabou sendo fragilizada desse processo como um todo, e outros que se fortaleceram, porque foi muito impactante, né? Algumas pessoas eles tinham controle sobre tudo, de uma hora para outra, como se fosse uma baita trombada num muro de 3 metros com a testa. Você não controla mais nada. Não controla, e aí um sentimento de incompetência, de incapacidade, isso fragilizou muita gente. Só que teve gente que levantou, literalmente falou, poxa, eu tenho que encontrar soluções rápidas, e as pessoas saíram fortalecidas. Então, o fato é, não só a pandemia, grandes momentos de transformação, eles vão provar a estatura de um líder. Né? O fato de a gente conseguir absorver pancadas muito fortes e seguir em frente. Né? E o que faz com que alguém se desenvolva como líder, e a pandemia provou isso, né? É a capacidade da gente lidar com o desconforto. A estatura do líder depende muito da tolerância ao desconforto. E aquele ambiente foi muito desconfortável para vários negócios, mas não para todos, né? Tem gente que foi bem tranquilo, porque ele surfou, foi favorável num determinado momento. Então ele talvez não aprendeu com a pandemia, mas para quem aprendeu com a pandemia, literalmente, hoje ele se sente forte a ponto de dizer, olha, eu não quero uma outra igual aquela, mas se vier eu sei como lidar. Ô professor, no dia a dia da liderança, onde é que eu coloco meu foco hoje? A gente tem que colocar o foco dentro daquilo que nós estávamos conversando, Gelson, em cultura e estratégia, isso é importante, e no desenvolvimento de outros líderes que consigam apoiar o nosso telespectador dentro das ações que ele precisa desenvolver na empresa. Tocar gente. E quando eu falo de desenvolver outros líderes, às vezes as pessoas não vão ocupar papel de gestão. Mas o que é desenvolver líder? É desenvolver a mentalidade de liderança, que é ter senso de dono, ser responsável, cuidar do cliente como ele cuida, nessa direção. Pertencimento pelo negócio, né? Senso de pertencimento. Isso. Se conseguir fazer isso, as chances de ter sucesso, elas aumentam e muito mesmo. Eu tive um evento recente com um cliente, né, que pessoas, líderes dessa empresa, acabaram pegando um ônibus e
E durante a viagem, era uma viagem lá de 400, 500 quilômetros, eles começaram a reclamar da empresa no ônibus e tinha outras pessoas, inclusive clientes, e falaram alto. E aí chegou uma mensagem privada no Instagram dizendo, olha, eu possivelmente não vou comprar nunca mais nessa empresa, porque se os gerentes falam assim da empresa... esquece. Então, é o pior recado possível para o mercado. Então, a gente tem que cuidar para dentro também. Eu estou falando de estratégia, eu estou falando muitas vezes de como repercute essa cultura para fora. Olha que legal, mas a gestão das pessoas, olhar para dentro também é crucial. Esse olhar para dentro é o gancho para a próxima pergunta. As empresas, as corporações estão cuidando dos seus líderes, estão olhando por eles, estão investindo na formação, na qualificação deles, em fortalecê-los para a jornada? Algumas empresas, sim, a gente vê isso, tocam programas robustos de liderança, né? Como eu atuo na área, posso comentar a respeito. Agora, a maior parte das empresas ainda estão naquela de... vai com Deus, eu confio em você, e você foi bem até agora. Só que as regras do jogo mudaram, é isso que aconteceu. Vamos pensar numa metáfora bastante simples. Né? No futebol, é um jogo com os pés, só o goleiro pega com as mãos, só que as regras mudaram. Agora, tem outros que podem pegar a bola com a mão, tem uma segunda bola em campo. Então, alguém era craque naquele jogo de até então. Se as regras mudaram, as habilidades também mudaram, e é isso que está faltando para algumas empresas em termos de percepção. Tem que ajudar seus líderes a performarem dentro desse novo game, né? Professor, estamos fechando o primeiro bloco e o segundo tópico, que é a liderança. Para quem quer se tornar um líder, o que é que o senhor tem dito? Qual é a dica? Quais são as recomendações? Qual é o caminho que precisa tornar uma pessoa líder? Eu vou tocar em 2 pontos, Gelson. Um primeiro, reforçando o que eu disse atrás. Se alguém quer se tornar líder, seguramente ele tem que desenvolver tolerância ao desconforto. A liderança é uma coisa, zeladoria é outra. Né? Às vezes, só cuidar daquilo que está funcionando não é liderança, é zeladoria. Sim. A liderança tem a ver com as mudanças, as transformações que vão provocar desconforto. Essa é uma questão. E o desenvolvimento de liderança também depende de um aumento da nossa consciência sobre coisas que importam e que a gente ignora. Então, quanto mais a gente se dá conta de coisas que até ontem eu não tinha noção de que aquilo era importante, e agora tenho noção, aumentar a visão de mundo, isso leva ao desenvolvimento da liderança. Então, resumindo, tolerância ao desconforto e aumento da consciência sobre coisas que importam. O professor, no próximo bloco, a gente vai seguir falando do papel do líder, mas de uma outra perspectiva, do desenvolvimento de carreiras, tá bom? Vamos fazer um intervalo rapidinho? O intervalo é rápido e daqui a pouco a segunda parte do Cidade Entrevista de hoje, que recebe o professor Wellington Moreira, que é palestrante e consultor empresarial. E para a gente passar a régua e fechar a conta, carreiras. Não saia daí. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Até já. De volta com o Cidade Entrevista, que hoje recebe o professor, palestrante e consultor empresarial Wellington Moreira. Nós estamos falando sobre gestão, estamos falando sobre liderança e agora chegamos ao capítulo das carreiras. Professor, muita coisa mudou no cenário de pós-pandemia. E aí eu tenho dúvidas em relação a qual caminho trilhar. Quais carreiras ou quais áreas o senhor tem recomendado para quem lhe pergunta dicas do que fazer nesse cenário de pós-pandemia? Quando essa pessoa ela mora no Paraná, ou especificamente no norte do estado, que é onde o nosso programa está chegando hoje, existem 2 segmentos muito atrativos e que devem continuar em alta nos próximos anos, Gelson. Um deles é o agro, né? Porque as pessoas pensavam no agronegócio de forma geral, da porteira para dentro, né? Se eu quero trabalhar no agro, eu tenho que fazer agronomia. E a gente vê que não, você conhece bem esse ecossistema. As oportunidades são da porteira para fora. Exatamente. Hoje, muito da porteira para fora. Trabalhei em empresas que, de alguma forma, ajudam a alimentar uma série de outros negócios, né, que estão nesse ecossistema. Né? Correto. E, então, um deles é o agro. Vale a pena pensar nisso. Se a pessoa for formada em jornalismo, em administração ou em alguma ciência médica também,
está lá uma oportunidade, vai haver oportunidades interessantes ali. E um outro segmento também muito atrativo é tecnologia, né? É um ecossistema que hoje possibilita a atuação de profissionais que se formaram em especialidades das mais diversas, né? É verdade, professor, que quem não aprender a programar vai ser comandado por quem aprendeu? Tá aí um ditado que realmente já está extremamente sábio, né? As crianças, elas estão chegando hoje vão chegar ao mercado de trabalho mais bem preparadas, principalmente porque elas estão em várias escolas já recebendo, de alguma forma, esse tipo de educação. E para quem não está olhando isso, e tem um filho de 12, 14 anos, precisa ficar atento, porque ele não necessariamente ele vai trabalhar com tecnologia, ele vai fazer lá a ciência da computação, mas a programação vai estar no dia a dia dele, como já está no meu dia a dia, Sim. no seu. Então, realmente, nós não vamos conseguir fugir, né? A questão é se até depende do que a gente vai fazer para saber o nível de profundidade em que tem que entender de programação, mas é um assunto relevante mesmo. Professor, por falar em tecnologia, tecnologia que viabilizou o home office. E com o devido distanciamento do tempo, foi uma furada, foi legal, era uma bolha, e o home office se provou viável? Se provou, muitas empresas não vão retomar para o trabalho presencial, não, porque elas viram inúmeros benefícios, né, as coisas estão acontecendo, conseguem hoje atrair gente de fora. Por exemplo, aqui em Londrina tem muitas empresas que contratam pessoas do Espírito Santo, gente que trabalha fora do país e as coisas estão andando bem, tá? Mas para o profissional não necessariamente um home office completo, né? O teletrabalho em si, 5 dias da semana em casa, ele pode estar executando bem as tarefas, mas tem algumas perdas ali, Gelson. E a principal, e a gente já vê efeito disso, é que essa pessoa nem sempre ela é lembrada para uma promoção, né? E nem sempre ela cria os vínculos necessários, né? Eu costumo dizer para muita gente que fica exigindo, fica o tempo todo em casa, costumo lembrar o seguinte, olha, nem tudo, teu trabalho não se resume a tarefas. Sim. Tem muita coisa que tem a ver com tomar um cafezinho. Sem dúvida. É um happy hour. Interagir, né? Interagir com gente, e essa é uma perda para quem fica o tempo todo atuando à distância. Agora, que veio para ficar, e é muito benéfico, né? Porque realmente tem coisas e tem papéis que você pode atuar 3 dias, 4 dias de casa e vir 2 dias na semana. Híbrido, equilíbrio. O modelo híbrido, ele funciona muito bem. Agora, essa questão é difícil dizer, olha, o melhor é isso ou aquilo. Depende do que está funcionando para a companhia e para os profissionais que ali trabalham. Agora, que veio para ficar o home office, o teletrabalho, seguramente, isso não tem volta. Ô, professor, e por falar em modelos híbridos de trabalho, um pé lá, outro cá, o que é uma carreira flexível, hein? Opa, está aí um tema interessante. A carreira flexível tem a ver com a capacidade de alguém exercer 2 ou mais profissões simultaneamente e ter renda a partir dessas profissões. Então, porque tem gente, por exemplo, tem uma profissão e tem um hobby. Ele gosta de tocar um instrumento musical, mas ele não recebe por isso. E tem uma profissão lá de contador. Agora, tem gente que é contador e é músico, e divide o seu tempo entre essas 2 ocupações ou profissões. Muita gente dizia até anos atrás, pô, o cara não sabe o que faz, né? Ou está pulando de galho em galho. Não sabe o que quer. E hoje, isso é muito premente no mundo de hoje. E por quê? Porque as carreiras as profissões estão mudando demais. Os gostos também. Perfeito. As pessoas querem coisas diferentes. Então, tem muita gente conseguindo se estabelecer no mercado por ter essa flexibilidade, essa polivalência. Então, ao invés de chegar no nosso filho e dizer assim, olha, qual profissão que você vai escolher? Não, quais são os seus interesses e para onde que você pode fazer, construir essa trajetória de carreira. E devidamente organizado e estruturado para isso, não tem nada de errado, né, professor? Não, de jeito nenhum. Ainda mais porque hoje, muitas vezes, nós precisamos de um contador que também entenda do direito, que seja administrador. Preciso de um engenheiro agrônomo que tenha um entendimento de gestão ou de contabilidade. É por isso que tem sido difícil ocupar determinadas posições nas empresas. Exatamente porque a gente precisa de uma polivalência, de uma flexibilidade que a geração atual de 20, 30 anos ainda não foi preparada. Agora, aquela de 10,
seguramente vai chegar no mercado já num nível de atenção diferente a isso. O quanto eu devo investir em educação na minha carreira? Por exemplo, pós-graduação, professor, ainda é uma boa? Ainda é uma boa, desde que essa pós-graduação ela não seja academicista demais, numa bolha, com o mesmo currículo de 10 anos atrás. Infelizmente, muitos cursos de especialização, de pós-graduação, eles nem têm sido procurados hoje pelos estudantes, pelos acadêmicos, porque já não representam mais as necessidades que o mercado tem. Então, assim, vale a pena? Vale a pena, mas é importante, antes de definir qual canudo buscar, exatamente o que eu quero aprender, quem vai estar nesse curso, qual é o corpo docente, porque às vezes a pós-graduação não vai entregar o que um curso de uma semana lá em São Paulo, um curso de alto nível vai entregar. Então, não necessariamente a pós-graduação é o melhor caminho. Agora, há bons cursos, então tem que garimpar, né? Boa dica para fechar. Curtiu o papo? Onde é que eu encontro o Wellington Moreira? Opa, encontra, por exemplo, no site da nossa empresa, caputconsultoria.com.br, né? Caput, C-A-P-U-T, temudo. Também na Folha de Londrina, nas colunas de quinta-feira, em emissoras de rádio também. Nas redes sociais? Nas redes sociais lá também, Instagram, LinkedIn, Instagram. Só digitar lá o Wellington Moreira, é fácil de encontrar. Tá bom. Professor, obrigado pela gentileza de ter vindo. É sempre muito bom ouvi-lo, a gente aprende sempre, tá? Obrigado mais uma vez, hein? Eu que agradeço o convite, Gelson, um grande abraço a todos os telespectadores. Nossos agradecimentos a Wellington Moreira. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nosso perfil lá no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Acesse redemassa.com.br. Um excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. A gente vai se ver no próximo sábado. Até lá. Tchau.